sentar com um grupo de aposentados jogando dominó e começar a escutar a conversa, você vai ver que eles estão falando do passado. Eles já não têm mais perspectiva de futuro. Você sabe quando você começa a morrer? Quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que seus sonhos. Você sabe que uma pessoa começou a morrer quando ela começa a falar mais do passado do que do futuro. Então, quando você cria uma meta, não é só para atingi-la. Se atingir, muito bom. Mas se não atingir, melhor ainda, porque coisas mais interessantes vão acontecer. Aliás, se você fizer uma autoanálise da sua vida, você vai ver que das 3 coisas mais importantes que ocorreram até hoje na sua vida, faça uma análise rápida aí. Quais foram as 3 coisas mais importantes que aconteceram na sua vida até hoje? Você vai ver que pelo menos 2 delas foram sem programar. Você não levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem vou me casar. Foi assim? Não. Você foi a algum lugar, conheceu alguém, namorou, se apaixonou, se casou. Se você fizer uma autoanálise, você vai ver muitas das coisas importantes na sua vida ocorreram assim. Você ia fazer uma coisa muito mais importante aconteceu. Mas você tinha que fazer uma coisa, você tinha que estar naquela festa, naquela hora, naquele dia, para conhecer aquela pessoa com quem você se apaixonou e se casou. Não é verdade? É assim que funciona. Então as metas, elas existem para fazer isso também, para criar vidas num ângulo reto. Tem uma palavra bonita para isso que se chama precessão, mas esquece a palavra. Ter uma infância difícil é privilégio. Ah, mas eu tive uma infância muito difícil. Que bom que foi assim, né? Você desenvolveu garra. Olha que interessante. E por que eu vou criar metas? Eu vou criar metas porque as metas vão me dar um norte para onde eu vou encaminhar a minha vida. Eu tenho que ter algo para olhar, porque senão eu começo a morrer. O sujeito que parou de ter metas, ele começa a morrer. Agora, para eu transformar minhas metas em realidade, tem uns truques, tem algumas coisas importantes. Primeiro, você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você tem que ser positivo. Aí eu não quero ficar doente. Isso não é meta. Eu quero permanecer saudável. Ou eu quero voltar a ser saudável. Isso é meta. Aí eu não quero ser pobre. Isso não é meta. Eu quero ser rico. É meta. Então, você está entendendo? A meta tem que ser positiva. Tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Porque a palavra não tem significado linguístico. Você quer ver? Ó, se eu falar para você porta, você logo pensa numa porta. Se eu falar para você vaca, você logo pensa numa vaca. Se eu falar para você não, você não pensou em nada. Agora se eu falar assim, não pense azul, que cor que você está pensando? Tá vendo aí? Então tudo que vem depois do não é o que funciona. Então se eu falar assim, não quero ficar pobre, não quero envelhecer depressa, você vai envelhecer depressa. A meta tem que ser positiva, isso é importante. A sua meta tem que ser datada, nós já conversamos isso. Se ela não for datada, ela não é meta, ela é sonho. Eu vou fazer isso até o dia 31 de dezembro. Você coloca isso. Ela tem que ser relembrada, não é você fazer isso agora e só pensar no dia 31 de dezembro. Não, você tem que colocar um dispositivo na sua mesa, no seu quarto, o que os orientais fazem. Os orientais eles compram um boneco chamado Daruma e eles vão e pintam o olho do Daruma. E só pinta o segundo olho quando a meta se realiza e coloca aquilo num lugar que tem a visão periférica. A pessoa está almoçando, está olhando o Daruma e está relembrando, falei que vou comprar uma casa nova. Então esse é o poder do Daruma que os orientais usam com tanta eficácia e eficiência. Por causa disso, porque a meta tem que ser relembrada. E outra coisa, ela tem que ser diversificada. Eu não posso ter só meta de ganhar dinheiro, ou só meta de cuidar do meu corpo, ou só meta da parte social. Não, eu tenho que ter uma meta completa, eu tenho que ter uma meta física, uma mental, uma emocional, uma espiritual, uma social, uma financeira. Eu não posso colocar todos os meus ovos numa mesma cesta, senão vem alguém carrega a cesta e eu fico sem ovos. Existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada a síndrome do ninho vazio, do empty nest. O que significa isso? A mãe se dedica só aos filhos. Os filhos crescem, vão embora, e nos Estados Unidos eles só ligam 2 vezes por ano, no Natal e no Thanksgiving, e essa mãe o que faz? Ela agora entra em depressão, porque ela não tem mais razão de viver, porque os filhos cresceram. Nós criamos filhos para o mundo, os filhos não nos pertencem, nós apenas colocamos a nossa marca neles e deixamos eles cuidar da vida. Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Você e seus pais são pessoas diferentes com vidas separadas. Você e seus filhos
São pessoas diferentes com vidas separadas. Você veio aqui para viver a sua vida. Não tente viver a vida dos seus pais, nem tampouco a vida dos seus filhos. Sorte ou azar, meu amigo, o tempo dirá. Você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. Sabia disso? Isso é muito importante você entender. Porque às vezes você está ganhando, às vezes você está perdendo, mas o que interessa é o final. No final, tudo vai dar certo. Se não der certo, é porque não é o final. É assim que é a vida. No final vai dar certo. Se não der certo, é porque é o final. Às vezes uma coisa que você está passando hoje, que você encara como um grande problema, na realidade talvez seja a grande solução da sua vida. É aquele sujeito que é mandado embora, chega em casa e resolve que ele vai ser um empresário. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é verdade. Ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Isso é muito importante você entender. O único lugar que eu conheço que sucesso vem ao seu trabalho é no dicionário. Não é verdade? Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo. Não é verdade? Então, olha que interessante. Para você ter sucesso, você tem que suar a camisa. Agora, você tem que trabalhar inteligentemente. Não é trabalhar demais, não. Um sujeito ficou milionário aos 65 anos em Brooklyn, New York. A televisão perguntou para ele, o repórter perguntou para ele, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava tão ocupado trabalhando que não tinha tempo de ganhar dinheiro. Ou seja, às vezes você está tão bitolado no seu dia a dia, que você não tem tempo de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Exatamente isso que eu estou falando. Se você não aprendeu nada até agora, se você aprender só isso aqui que eu vou lhe contar, já faz uma diferença enorme na sua vida. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. Essa é a grande verdade. O que adianta eu fazer bem feito sem precisar ser feito? Antes de eu fazer bem feito, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se não precisar ser feito, não gaste tempo nem dinheiro. 20% que você faz na sua empresa não é necessário. Você tem um processo de burocracia. O Brasil é um país extremamente burocrático. Eu sempre digo o seguinte, a única coisa que nos salva da burocracia brasileira é a sua própria ineficiência. Essa é a grande verdade, sempre tem um jeito de dar um jeitinho. O Brasil é muito complicado, nós herdamos isso dos nossos amigos portugueses, que nos colonizaram para controlar o ouro do Brasil, fizeram essa burocracia. Nós nos tornamos independentes e continuamos com a burocracia. Então você tem que estar sempre checando na sua empresa o seguinte, você tem que checar assim, isso precisa ser feito ou não? Se não precisar ser feito, não faça. Você sabe que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. Nós estamos começando no processo do até logo. O grande olá você deu quando você chegou no planeta Terra. Não sei se você está lembrado. Quando você chegou aqui, todo mundo que estava para lhe receber estava sorrindo. E você era o único que estava chorando. Você chegou chorando e todo mundo estava sorrindo. Eu espero que quando você for embora, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, que aconteça exatamente o contrário. Você vai sorrindo porque você cumpriu a sua missão de vida e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. Mas enquanto isso não acontece, você tem uma vida inteira pela frente. E é melhor viver lá com sucesso do que sem sucesso.